Ele falou tanta coisa, eu esqueci esse negócio do Big Mac, viu? Olha, você acha que os jovens não estão de olho, pessoal, né? Eu não sei qual era a idade dele naquela época, né? Mas falou tanta coisa boa, eu pensei, puxa vida, ninguém me disse que me cancelaram, não é? Então quem é esse bendito cuja, né? Ele esqueceu de avisar que há 2 semanas nasceu na nossa família o primeiro netinho, né, um gaúcho, e eu queria fazer, né, questão, né, de mencionar isso, porque quem é avô, né, se veste de manto de sabedoria, não é não? E eu me visto, né, agora eu era o pai, né, mas agora eu sou patriarca, né? Então, quando falaram a primeira vez que eu iria ser avô, eu não gostei, porque, né, eu me considerei jovem demais para uma coisa dessa. Mas, mais tarde, pensando, patriarca. Então, já esquentei a ideia, né, não? Quando eles me falaram do título da pregação, o texto me perguntou, você faria a pregação lá no Enoque? Eu disse, olha, eu fui lá uma vez há 20 anos, eu posso voltar, né? Que não me lembro mais. Então, mas eu disse uma coisa. O que é esse negócio de oportunidade, evangelismo na oportunidade, o que é que estão querendo, afinal de contas? Ele disse, eu também não sei. Então, eu disse, tá bem, aproveitando a brecha, já que ninguém sabe, eu vou pregar o que eu quero pregar, não é não? Oportunidades são coisas esquisitas. Alguém pode ser cercado por oportunidades e não perceber nenhuma delas. Tem pessoas que podem ser cercadas por oportunidades, reconhecer as oportunidades e não ter a mínima ideia o que é que eu vou fazer com essas oportunidades. Tem outras pessoas que podem ter poucas oportunidades, mas que sabem aproveitar uma oportunidade. E sai-se melhor do que aquelas que até cercadas por oportunidades não sabiam o que fazer. E eu gostaria de ressaltar mais uma coisa importante para cada líder da igreja que tem aqui hoje. Oportunidades quase sempre, até eu diria sempre, aparecem num momento inoportuno. Você talvez já observou isso, mas na minha vida, a oportunidade sempre batia num tempo inoportuno. Sempre existe motivo para não aproveitar. A gente pensa, olha, se a gente tivesse mais obreiros, poderíamos aproveitar essa oportunidade. Se a gente tivesse um prédio maior, se a gente tivesse mais recursos, se a gente tivesse menos problemas, se eu tivesse menos ocupado, eu poderia aproveitar essa oportunidade. Mas oportunidades sempre surgem num tempo inoportuno. Sempre haverá quem não admite, né, uma oportunidade e sempre terá um motivo pelo qual não devemos aproveitar uma oportunidade. Conclusão. Oportunidades são aproveitadas por aqueles que primeiramente as percebem, que no segundo lugar, aqueles que se adaptarem seus planos e seus métodos para comportar e aproveitar as oportunidades que surgem. E no terceiro lugar, oportunidades são aproveitadas por aqueles que sabem aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Independentemente das condições atuais nossas de lidar com aquela oportunidade. Que creem que o mesmo Deus que me deu a oportunidade é poderoso para me dar também as condições de desfrutar e desenvolver a oportunidade que Ele tem me dado. Essa, muitas vezes, é a parte que nos falta. Aproveitamento de oportunidades exige não somente uma perspectiva espiritual de percebê-las, mas também ousadia
para aproveitá-los, contando que esse Deus, que nos deu a oportunidade, também nos dará condições de cumprir e aproveitar aquela oportunidade. Se você fosse pegar uma chave bíblica e buscar a palavra oportunidade, você pode até dar uma rápida pesquisa lá no banco de dados de todos os pregadores que tem aqui. Oportunidade. Olha, não vai achar muita coisa na chave bíblica, porque a oportunidade, a gente não vê muitos versículos falando de oportunidades. Mas em Apocalipse capítulo, a Bíblia já virou aqui, 3, Jesus falando para a igreja em Filadélfia, ele disse, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ele nos dá oportunidade todo santo dia. Ele é o Senhor das oportunidades. E completando o versículo, está posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Quando o Senhor nos abre uma porta, ninguém pode fechar a porta, senão nós. Porque nós temos medo. Porque nós não temos condições. Porque a gente não tem obreiro suficiente, prédio suficiente, recurso suficiente. Nós não podemos fazer aquilo, Senhor. Porque infelizmente o Senhor não é bastante grandioso, não tem o poder para também fornecer as condições que a gente precisa. Quem diria uma coisa dessa para o Senhor? E nós dizemos isso pelas oportunidades, pelas ações, cada vez que recusamos a porta aberta que o Senhor tem colocado em nossa frente. Alguns meses atrás tivemos, Antenor, ele veio para Cuiabá para fazer uma coisa de dinâmica de equipe. E naquela hora, cada um descontava um pouco, os mal-entendidos, desencontros e tal. E os irmãos, falaram alguma coisa a meu respeito. Ele disse, Paulo, ele é aquela que ele tem tantas ideias, que ele quer virar o prato. Você já viu, no circo, eles viram o prato e vai correndo de um lado, correndo para o outro lado, virando o prato. E ele disse, Paulo quer começar o prato virando. E que os outros vão correr lá e tentar ajudar e fazer. Gente, sabe por que eu sou desse jeito? Eu confesso, mãos ao palmatório, eu sou desse jeito porque eu só vejo oportunidades da parte de Deus. Será que existem oportunidades hoje no Brasil? Eu acho que deve ter pessoas aqui no nosso meio hoje que pensam que os dias áureos da igreja no Brasil já passaram. Que nós já temos vivido os melhores dias na igreja no Brasil. Eles pensam isso porque alguns anos atrás tivemos uma visão, vamos estabelecer uma congregação da igreja em cada capital, em cada estado, no todo o Brasil. E a gente quase estamos para fazer isso. Até em Cuiabá agora temos a igreja. E a gente vê que nós não temos uma visão abrangente igual a essa em nossos dias para tomar o lugar. Então, às vezes a gente acha que por falta de visão, por falta de uma direção unida, a gente não tem um lugar, não temos um objetivo em nossa frente. Talvez os melhores dias já estão por trás. Pessoas pensam, olha, já temos 2 décadas de investimento maciço no Brasil, recursos, dinheiro que dificilmente nós vamos igualar para frente. Então, os melhores dias já passaram em função de escassez de recursos. Outras pessoas podem observar que o número de missionários estrangeiros está se encolhendo e o ritmo de chegada dessas pessoas está cada vez diminuindo mais.
Julga para si se isso é bom ou mal, eu não sei. Mas umas pessoas dizem, e por aí? Né? Podemos, né, concluir que a obra está em decadência. Outros até podem dizer que tem a convicção, e existe a convicção que o embalo aqui no Brasil já passou. Que nos últimos 20 anos nós testemunhamos, né, a reforma brasileira. Que a palavra do Senhor veio ao Brasil, milhões de pessoas se converteram nas igrejas denominacionais e, infelizmente, nós, a Igreja de Cristo, não participamos nesse movimento. Por isso, né, os dias áureos da igreja já passaram. Portanto, em diversas igrejas, talvez entre os próprios líderes, tenha a visão agora voltado mais para o amadurecimento da igreja, ao invés de evangelismo e expansão. Bem, quando nós começamos, vamos voltar a esse assunto mais tarde, tá? Quando nós começamos a pensar nas oportunidades aqui no Brasil, nós temos que olhar nas mudanças. Quando eu estava nos Estados Unidos, durante um tempo, eu trabalhei numa empresa, tinha uma empresa própria, uma empresa, né, uma indústria muito dinâmica. Eu aprendi, é na mudança que você acha oportunidade. Bem, será que algo tem mudado aqui no Brasil nos últimos 20 anos? Será que o Brasil tem mudado? Sabe, ninguém gosta de mudanças. Resistimos mudanças, rejeitamos mudanças, lutamos contra as mudanças e simplesmente ignoramos mudanças ao nosso redor e com isso, mais ou menos certificamos que não vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Porque as mudanças sinalizam oportunidade. Vamos considerar um pouco as mudanças na sociedade brasileira, né, como um todo. Nos últimos 20 anos, houve muitas mudanças na sociedade brasileira. Primeiramente, prosperidade. Né? Vocês que estão, né, não tão jovens vão lembrar como era há 20 anos. Eu me lembro em Manaus que eu e meu parceiro missionário, 2 parceiros missionários, tivemos os únicos carros na congregação. Que não tivemos nenhuma pessoa que ia para a faculdade, né? E, né, todo mundo morava numa situação meio difícil. Bem, hoje é diferente, né? Já em Cuiabá, como igreja, né, 1/5 do tamanho da igreja em Manaus, já temos, né, 12, 15 carros na frente da igreja todo domingo, né? Até meu carro é pior de todos, né? Vocês sabem o que eu quero dizer, não é não? Davi sabe. Bem, a prosperidade implica muito em relação da receptividade às batalhas que vamos enfrentar. Significa muito que daqui para frente nós vamos partir para uma sociedade cada vez mais educada, cada vez mais materialista e cada vez mais afluente. Essa implica muito quanto à receptividade e à nossa mensagem. Nós devemos reconhecer que mudanças implicam muito em relação ao nosso sucesso e às oportunidades que nós vamos encontrar. A sociedade hoje é muito mais pluralista do que no princípio. É uma sociedade que acata toda sorte de ideias e que não descarta nenhuma ideia. Mesmo se uma ideia que há 20 anos em nenhum momento teríamos acatado. Entendeu? Então, por isso, a gente está vendo pensamentos estranhos, não existe mais a realidade que admite somente catolicismo e protestantismo. Hoje temos mais e mais misticismo. Hoje temos mais e mais espiritismo, religiões orientais, humanismo. E daqui para frente nós teremos que conviver com uma sociedade que reconhecerá como válido pensamentos que há 10 anos nunca teria acatado.
Quem já ouviu falar da Chapada de Guimarães, lá em Mato Grosso? Ah, que bom. Eles estão querendo, hoje, né, construir na Paradão, aí na Mato Grosso, uma Buda. Né? Buda, né? A teoria falar, né, que eu sou o único americano, né, pregando hoje, e eu pensei que esse deve ser para, né, o humor da coisa, não é não? Oportunidades. Buda. E ainda de Manaus, não é não? Talvez convenha a gente reapresentar nossas ideias. Se a sociedade está pronta para acatar qualquer ideia nova, por que não apresentar nosso apelo como uma ideia nova? Porque eu garanto para eles é novo. Entendeu? Há oportunidade onde há mudança. Há oportunidade. E já houve, não sei se vocês notaram, uma revolução moral no Brasil. Ou melhor, uma revolução imoral no Brasil. E agora estamos correndo atrás do prejuízo. Não temos o luxo de ficar parados mais nesse campo. Temos que tomar uma atitude, temos que dizer, nós acreditamos numa vida santa, consagrada e na santidade falsa. Bem, na sociedade, as mudanças da sociedade têm muitas oportunidades para nós. Sabe a coisa que talvez, acima de todas as coisas, tem mudado na sociedade brasileira nos últimos anos? É a atitude da sociedade em relação à igreja. Eu me lembro, há 20 anos, um crente, né, era marginalizado. Ele, um membro da Assembleia de Deus, por exemplo, ele sabia, assumindo essa postura, assumindo um compromisso com o Senhor, pode perder emprego, ele seria marginalizado, ele seria desrespeitado. Não desrespeitado. Ele seria excluído. Mas ele tomou aquela decisão, e uma coisa sobre ele era conhecedor da palavra. Hoje em dia é diferente. Pessoas, infelizmente, na Assembleia de Deus não são mais conhecedores da palavra. Um ou outro, sim. Mas lá, no banco, negativo. Bem, o evangelho de prosperidade tem prejudicado em muito o conceito da sociedade em relação à igreja. Os abusos, os caprichos e a comercialização da igreja e a religião criaram uma reação, um ceticismo que não tem existido antes. Antigamente, eles não gostaram da gente, não gostaram do crente, mas respeitavam. Hoje, nem isso. Entendeu? É verdade. Porque, através do evangelho de prosperidade, o crente já não é mais aquela que conhece a palavra e leva a palavra, mas agora é aquela pessoa que está jogando o loto espiritual. E eles não respeitam isso. E, gente, nisso há oportunidade para nós. Há muita oportunidade. Porque, vendo essa realidade, nós podemos destacar cada vez mais o caráter único da igreja primitiva. Nós podemos falar de integridade, da pregação da cruz. Nós podemos falar de uma vida santificada e sacrificada, de um discipulado verdadeiro. Ao invés de uma religião interesseira. Ao invés de uma mensagem, de interesse para as pessoas. É uma porta que Deus tem nos aberto. No livro de Atos, eu vou falar uma pequena coisa aqui sobre reconhecendo oportunidades. No livro de Atos, quem teria imaginado que a perseguição da igreja no primeiro século
sangue derramado, vidas sendo perdidas, se tornaria uma oportunidade para pregar o Evangelho e encher o mundo com o conhecimento da história de Cristo. Quem teria imaginado uma coisa dessa? Resposta: Deus. Quem teria imaginado que o aparecimento de um campeão de perseguição? É isso que faltou, não é não? O povo já queria o perseguir e agora temos um campeão, Saulo de Tarso. Apareceu esse campeão. Quem teria imaginado que o aparecimento desse campeão de perseguição seria, ou tornaria uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder? Em Gálatas capítulo 1, versículo 23, Paulo disse, falando de si mesmo, ele disse: aquele que antes, os irmãos comentavam, aqueles que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Versículo 24, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Quem teria visto uma oportunidade no surgimento de um perseguidor? Quem teria imaginado, mais tarde na vida do Paulo, que a prisão do grande apóstolo Paulo tornaria uma oportunidade para pregar o Evangelho até no caso do próprio César? Está vendo o que eu quero dizer? As coisas que a gente vê como desastrosas, as coisas que a gente vê como grandes desafios, as coisas que a gente fica constrangido, frustrado, são justamente muitas vezes as oportunidades que o Senhor está nos apresentando. Quando a gente vê pessoas pregando prosperidade, que Deus pode ser o cúmplice seu na sua cobiça. Eu não estou feliz, mas eu digo, que oportunidade de chegar e mostrar a verdadeira natureza do Evangelho e pregar a cruz do Senhor. Temos mudanças na sociedade religiosa brasileira. Vamos mudar da sociedade maior agora, só a sociedade religiosa. As igrejas hoje estão ceifando o que semearam. Eu não sei se você tem percebido. Eu fiquei fora do país 8 anos, voltei, fiquei admirado. Há 20 anos, não importa que igreja tu és, placa de igreja não salva ninguém. Tá bem. Depois falamos. Eles falam que todas as igrejas estão levando para o mesmo lugar. São todos meia-verdade. Só Jesus Cristo salva. Meia-verdades. O que quer dizer meia-mentira? Bem, ponto é que há 20 anos eles vêm falando isso e como resultado, a certeza dentro dessas igrejas, a certeza já tem se evoluído em incerteza. E a convicção não existe mais. Já que a igreja não importa e a placa de igreja não salva ninguém, temos oportunidades para pregar o Evangelho de Cristo às pessoas que há 20 anos nós nunca iríamos poder estudar com eles. Na Escola da Bíblia em Cuiabá, diariamente, eu tenho uma média de 5 a 6 estudos bíblicos. Diariamente. Alguém disse, como é que você consegue um contato? Gente, eu tenho uma relação de espera para contatos. Eu não estou mentindo. Eu tenho uma lista de espera. Se você não tem a lista de espera, fala comigo depois. Porque é fácil, porque pessoas que antes nunca iriam escutar, nunca iriam admitir uma aula com alguém da igreja de Cristo, nunca iriam entrar na escola da Bíblia, hoje essas pessoas são animadas para estudar a palavra,
Porque na sua igreja ninguém está estudando a palavra. Essa é a verdade. O grau de insatisfação das pessoas em suas igrejas no Brasil nunca foi tão alto quanto antes. Essa é a verdade. Já que as igrejas não estão mais fundamentadas na palavra e o pastor, conforme a qualquer revelação que dá na cabeça, leva a igreja para lá ou para cá, o povo já sente que a igreja não é o que era. E é verdade. E eles estão aptos a buscar uma outra realidade se alguém dá chance e motivo. E nós podemos dar os dois. O ponto é que a lealdade à denominação nunca foi tão baixa como ela se encontra no dia de hoje. Muitos são decepcionados com suas igrejas e muitos seriam aptos para saírem das suas denominações se tivesse uma opção. E nós precisamos fornecer a opção para eles pregando o Evangelho de Cristo. Falando de oportunidade, nós temos que acordar e perceber que só agora repercute no Brasil a nossa mensagem. Quer dizer que nós tivemos que passar por toda aquela euforia dos 80s e todo mundo querendo se tornar um crente. E as igrejas se multiplicando. E a confusão, se manifestando. E os abusos das igrejas. E os caprichos dos pastores. Para alguém hoje, no dia de hoje, 20 anos depois, dizer: essa é uma bagunça. Será que não tem nada melhor? No início, a restauração, a ideia de restauração, não fazia sentido. Porque estava naquela euforia, a primeira descobrimento, o primeiro encontro com a palavra, o primeiro encontro com o Senhor, tiveram que chegar ao fim da coisa para ver a confusão, a divisão, os caprichos, a manipulação, para então querer ouvir algo melhor e algo diferente. Ao meu ver, eu acredito que hoje é a maior oportunidade que temos enfrentado desde a nossa chegada aqui, porque a sociedade está pronta para ouvir. Tinha que correr esse tempo, tinha que ver o lado negativo de toda essa divisão e confusão para o apelo de restauração fazer sentido. Bem, eu notei quando eu comecei, Então, tenha paciência. Vamos falar das mudanças dentro da própria igreja. Porque quando nós falamos disso, agora nós vamos falar de oportunidade, gente. Veja bem. Há uma grande diferença entre a igreja de hoje e a igreja de 1980. Há uma enorme diferença. Vamos considerar a liderança brasileira. Nos anos 80 tivemos poucos líderes brasileiros. E até eles eram inexperientes até um certo ponto. Muitas vezes faltavam respaldo por dentro da própria congregação, porque os irmãos não olhavam primeiramente para eles, mas olharam para os missionários americanos como líderes. Toca o relógio. 20 anos mais tarde, nós temos bastante líderes brasileiros com bastante credibilidade e liderança. Nós temos líderes que têm uma visão crescente da obra do Brasil, que estão olhando não somente nessa congregação, mas já estão pensando em obra missionária e levar essa mensagem adiante. Graças a Deus por isso. Nós temos uma geração que já foi criada dentro da igreja, que não foram nem convertidos lá de fora, mas têm crescido na igreja, só conhecem a igreja, que estavam aí cortando, como se diz, quando nascendo dentes, no boletim da igreja de Cristo e no culto, e que é isso que eles conhecem, dentro deles já existe,
E esses jovens anseiam ministério e treinamento, eles anseiam papéis de liderança como obreiros e missionários. É completamente diferente, né, das condições que a igreja tinha há 20 anos. Ou nós vamos preparar jovens para o ministério, para poder pregar a palavra, ou nós vamos ter uma igreja cheia de dentistas e advogados e engenheiros sem quem pregasse a palavra. Então, parabéns Campo Grande, parabéns Recife e parabéns a Curitiba. Porque até o fim deste ano, nós vamos ter 3 escolas de pregação no Brasil que vão treinar esses jovens e não tão jovens, oferecendo curso de tempo integral, com professores muitas vezes de tempo integral, para a obra do Senhor. Com essa novidade, e presta atenção, estamos sinalizando uma mudança radical, uma oportunidade radical na igreja no Brasil. Definitivamente, a obra está entregue aos irmãos brasileiros. A partir deste ano, tudo será novo. Tudo será diferente, porque a liderança na obra brasileira definitivamente passou para os brasileiros e agora são eles que têm a iniciativa, são eles que têm a liderança e são eles quem vai definir a visão da igreja daqui para frente. Tudo isso em função da maturidade da igreja brasileira, coisa que há 20 anos a gente não podia, reivindicar. Bem, ponto é que nós temos trabalhado 30 anos para chegar a esse ponto. E agora nós estamos aqui e nós estamos de frente de uma oportunidade inédita aqui na obra do Senhor, em que os irmãos brasileiros estão assumindo a obra em todo o sentido e são capazes para fazer isso. Eu sei disso porque em Cuiabá eu trabalho com 2 missionários brasileiros. E eles estão superando as nossas expectativas. Para meus irmãos brasileiros, mãos à obra. A oportunidade que Deus tem colocado em nossa frente vai cair para aquelas pessoas que se preparam, que se treinam e têm uma visão de campos conquistados para o Senhor. E se eu posso dizer isso, gente, nos custou 30 anos. Eu não sei quantas reuniões de missionários eu já frequentei para ouvir todo mundo resmungando. O que a gente precisa é onde treinar. A gente precisa de alguma coisa séria. Chega de meio passo, cheia de coisa temporária. Hoje nós temos 3 escolas de tempo integral se oferecendo para treinar nossos jovens em líderes. Eu digo para os líderes e os presbíteros, vamos preparar nossas congregações para apoiar financeiramente esses alunos, para assegurar e sacramentar esses ganhos. Eu acho que nós temos uma obrigação moral para assegurar essas escolas para daqui para frente, para o futuro da obra, para o futuro, já que eu sou avô, para nossos netos aqui no Brasil. O neto gaúcho, Tá bem. E os gaúchos não tiveram? Não estão aqui? Estava esperando uma reação, Tudo bem. Vamos falar de outra coisa que sinaliza muito oportunidade. Talvez uma mudança em modelos de crescimento e missões. Eu acredito que o reino cresce, a igreja cresce através da implantação de novas congregações. Veja bem, eu não estou aqui para criticar a filosofia que nasceu há 30 anos ou
tal, não sei quantos anos, de uma congregação central e não abre mão disso até a gente chega a 300 ou 400. Eu acho que naquela fase nós fomos bem servidos pela filosofia, por causa da imaturidade e o tempo que a gente iria necessitar. Mas, gente, com a maturidade, tanto da liderança como da igreja, nós temos que repensar isso. Sabe, a Igreja Batista adotou um método que eles iriam começar nos Estados Unidos, quanto mais aqui, né? Nos Estados Unidos, uma congregação todo dia do ano. Uma nova congregação, não um novo convertido. Né? Uma nova congregação, a meta era 365 congregações novas. Sabe o que aconteceu? Primeiramente conseguiram, e no segundo lugar explodiu a coisa lá, porque igrejas, né, novas crescem mais rápido do que igrejas velhas. Igrejas pequenas conseguem mobilizar seus membros melhor do que congregações grandes. Em Cuiabá, nós tentamos uma coisa diferente. Nasceu um novo bairro lá, né? Tipo, invasão organizado, né? Foi abençoado pela prefeitura, mais ou menos. Vocês vão lá, vocês fazem isso, e quando chegar um graninho, a gente vai lá com ruas e, né, água e tudo isso. Estamos ainda esperando a água e luz também. Nós fomos lá, e isso não tem acontecido muitas vezes. Nós fomos a primeira igreja no bairro. Nós compramos um terreno na avenida principal, e isso ao lado da escola municipal no bairro. Cada dia que eles levam a criança para a escola, tem que passar em frente da igreja. Bem, e nós não tivemos nem sequer um membro no bairro. Nossa ideia, vamos chegar primeiro, vamos construímos um prédio que cabe 200 pessoas, e se a gente construir, eles virão. E vieram. Hoje em Fábio Leite, você não foi lá ainda, né? Ah, tá, outros já conhecem. Nós temos, né, de manhã no sábado, a aula bíblica de criança, né, ABC. E temos 60 crianças todo sábado, né, 60 crianças entre 3 anos de idade e 11 anos de idade. À noitinha temos 20 a 25 jovens adolescentes entre 13 e 14. Né? E no domingo, último domingo, nós tivemos uma frequência aí de 73 pessoas e a congregação tem 1 ano e meio de vida e é visto na congregação como quem resolve. Entendeu? Irmãos, nós temos que pensar diferentemente para aproveitar as oportunidades. Esse modelo, eu acho, não estou falando de Fábio Leite e essa ideia de construir antes de ter ninguém lá, embora foi muito gratificante, né? Então, mas a ideia de plantar novas congregações, eu não estou dizendo que nós devemos sair em qualquer lugar, todo bairro, tem 1 irmão, 2 irmãos, coloca uma congregação. Vamos fazer isso com inteligência, na medida que temos liderança para levar a coisa em frente, mas vamos, irmãos, entender que há oportunidade e que até nessa altura, no meu modo de pensar, essa ideia de uma só congregação já está, né, atrasando o desenvolvimento de liderança. E até muitas vezes, irmãos, se você tem um grupinho lá na igreja que não se conforma, que sempre se sente rebelde, né, sempre, né, não vai com, né, bota eles lá num bairro e deixa eles crescerem. Sabe o que vão descobrir? Vão descobrir o que o PT descobrir. Fazer oposição é uma coisa, governar é outra, não é não? Essa é verdade. A própria escola da Bíblia deve ser repensada. Né? Deve ser.
Nós temos em Cuiabá o Instituto de Plenitude Humano. Vocês têm isso em outros lugares? É para ver, viu? Tem um biorritmo, né? Eles têm muita coisa. O pseudopsicologia, né? Religião oriental, positivismo, eu não sei o que mais. Mas está estourando, como também é o movimento Provida, que acho que tem em todos os capitais brasileiros. Gente, vocês sabem que nós podemos colocar aí uma placa. Como melhorar a sua empresa conforme a Bíblia. Ensina, olha, eu peguei um folheto deles. Né? Interessante. Eu poderia ter colocado Escola da Bíblia na frente, tirando a biodança e essas coisas. E eu poderia ter colocado isso na frente de qualquer um, como a Escola da Bíblia. Entendeu? Porque livrando-se através do perdão. Entendeu? E eu não lembro as coisas, mas são até princípios bíblicos. Eles estão fazendo marketing melhor do que a gente. Entendeu? Eu não acredito em marketing dentro da igreja. Estou dizendo que nós devemos repensar a escola da Bíblia. Nós devemos ver o que Paulo Beltarro está fazendo em Campinas com curso de teologia. Nós temos em Cuiabá o curso de teologia aplicado, buscando a nata entre as igrejas, as pessoas que buscam, que são lá obreiros na igreja, mas não têm como ir para o seminário, não têm condições, mas eles querem, né, estudar a palavra profundamente, estão querendo um curso superior, né, de teologia. Você me dá essas pessoas para 2 anos e vê, né, eu sei como eles entram, vê como saem, entendeu? E aproveitar a nata de outras pessoas, né? Bem, temos o modelo de células, temos talvez a ideia de parceria em missões. Uma igreja não pode fazer, 2 ou 3 congregações podem fazer. Gente, nós estamos individualistas demais. Que, né, Guarulhos não pode, né, mandar alguém, não tem recursos. Mas que tal Guarulhos e, né, outro? Ou que tal Guarulhos e outro e outro? E vocês trabalhando junto, vamos fazer a obra. Entendeu? E lembrar que sempre, né, Deus está abrindo as portas. E temos também que ter um modelo novo para financiar missões. Gente, eu vou te dizer, eu tenho, né, 0 simpatia com a ideia que nossas congregações não podem sustentar obreiros. Eu tenho 0 simpatia para essa ideia. Porque se, né, os adventistas e os batistas e o pessoal da Assembleia de Deus podem apoiar obreiros, por que não a gente? Né? E vamos deixar de fazer desculpas. Chega! E agora, né, eu já tenho andado perto da chama. Agora, dentro da chama, tá? Chega essa ideia de missões barateiras. Sabe, nos Estados Unidos, quando eu for lá, sabe a batalha que eu sempre estou batalhando? Missões barateiras. Vamos apoiar você para 5 anos. E você vai lá, e você durante 5 anos, você prepara, e em 5 anos você vem de volta. Irmãos, leva mais do que 5 anos. Para pegar estaca 0, ou pior, negativo, que tem que desfazer o que alguém já fez, entendeu? E trazer uma congregação para maturidade. Leva mais que 5 anos, é uma receita para um desastre. E isso é a tecla que estou batendo aí. E sabe o pior? Aqui no Brasil, nós somos piores do que eles. Nós devemos entender isso. Mas nós dizemos, vamos fazer uma campanha na fim da semana, vamos lá com 5 dias e vamos deixar os irmãos em mãos. Entendeu? Tem nenês lá que se viram. Né? Eu sou tão feliz que minha mãe não tinha essa filosofia. Nasceu ele, então se vira. Ou estamos comprometidos para com o êxito
dessa iniciativa ou nós não somos. Nós vamos renunciar à ideia de missões barateiras. Eu não sei tudo como Paulo fazia e o que ele sabia, qual era, né, o que ele discernia e não discernia e como funcionava naquela época. Mas hoje, eu acho, né, ter uma missão de pais ausentes, de crianças abandonadas, de missões barateiras, não é filosofia. Eu acho que é uma simples desculpa para nós. Bem, hoje em dia eu acredito que enfrentamos oportunidades em Brasil sem paralelo. Que Deus está nos apresentando novos desafios que pedem que repensemos as nossas metodologias, que a gente repensa os nossos metas e nossos ministérios e que preparemos obreiros para trabalhar e batalhar na batalha de hoje. Quando eu fui para a Academia Naval nos Estados Unidos como jovem, eu aprendi uma coisa interessante, que o militar está sempre se preparando para a última guerra. Entendeu? Não a guerra de hoje, que tem características diferentes, que é uma realidade diferente, etc, etc. Nós somos da mesma forma. Nós preparamos pessoas e obreiros para trabalhar do jeito que antigamente era, quando nós éramos missionários novos e quando o Brasil já era outra coisa. Nós temos que olhar para o Brasil de hoje e preparar para obreiros para a batalha que hoje vão enfrentar. Mais do que nunca, os campos são branquejados para a ceifa. Para quem tem olhos para ver. Eu iria dizer ouvir. Se você tem olhos para ouvir, está aí. Se você tem ouvidos para ver, está aí. Ainda, as estatísticas comprovam que ainda hoje, 1 milhão de brasileiros todo ano saem da igreja católica rumando para uma igreja protestante. E eu sou cansado de não ser naquela dança. Vamos repensar o método para não deixar o método restringir o nosso crescimento. O nível de frustração e decepção por dentro das igrejas nunca foi tão alto. O nível de lealdade para a igreja nunca foi tão baixa. E a igreja hoje tem uma maturidade que nunca antes tinha e pode agora lidar como obra missionária e é apto para deslanchar uma campanha missionária que jamais sonhamos. Porque finalmente temos as condições, a liderança e o preparo para fazê-lo. Todos esses fatores, ao meu ver... esqueci. Que pode ser até o mais importante. E só agora a sociedade está pronta e ansiosa para essa mensagem de restauração. Entendeu? Eles tinham que chegar a essa tristeza, essa vergonha, para querer buscar algo diferente. Todos esses fatores criam um ambiente, uma estufa espiritual que comporta um movimento de crescimento inédito na igreja de Cristo no Brasil. Então, o que fazer? Primeiramente, devemos fomentar um espírito de evangelismo por dentro da igreja. Mostrar que o evangelismo é a responsabilidade de todos e não os poucos. Nós devemos mobilizar os membros através de envolvimento. Nós não temos mais o luxo de manter 80% a 90% dos irmãos assentados enquanto os poucos se esforçam. Nós devemos ouvir cada vez mais dos líderes brasileiros comunicando em voz alta a respeito da visão deles, a visão missionária clara e coerente para a congregação. E nós precisamos pensar de evangelismos em termos sistemáticos. Não um evento, não uma campanha, mas somos sistemáticos. O evangelismo faz parte de quem sou eu. E assim nós vamos
crescer. Na Bíblia, cada um se relaciona com o caráter da Bíblia, eu acho. Cada um, né, diz, acho que mais ou menos sou eu, esse cara aqui. Eu sou desse, eu sou igual a fulano. Para mim, aquela pessoa é José. Você lembra de José? Ele foi ter com seus irmãos. O irmão vindo dele chegando disse, vem aí, um tal sonhador. Gente, para a gente aproveitar as oportunidades que Deus está colocando em nossa frente e que ninguém pode tirar senão a gente, nós temos que ter um sonho maior. Nós temos que ter um sonho que glorifica o Senhor, que depende não nos Estados Unidos, não nos irmãos, mas depende em Deus. Sem que Deus haja, não vamos conseguir. Entendeu? E aí, nós vamos fazer alguma coisa que glorifique o nome do Senhor, porque Ele teria de se fazer presente para a gente cumprir aquela meta. Para aproveitar as oportunidades, teremos de ter sonhos audaciosos. Vocês sabem o que eu quero dizer. Ora, aquela que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém.